Boa tarde, que Deus abençoe a todas, muita saudade e também muito feliz por nessa tarde poder trazer uma reflexão e eu espero que essa reflexão venha abençoar a sua vida, venha encher o seu coração de alegria, venha encher o seu coração de paz, de consolo, possa unir mais o seu íntimo com o coração de Deus. Esta tarde eu gostaria de falar com vocês quanto à gratidão. A gratidão, num conceito, diz que ela é um dos mais singelos sentimentos do ser humano. Diz que é um dos sentimentos que realmente nos aproxima muito daquilo que Deus deseja da nossa vida. E eu gostaria de falar de gratidão em tempos de adversidade. Gratidão naqueles momentos onde nos encontramos em grandes desafios. Eu penso que nesse dia todos nós temos vivido momentos de grandes adversidades. Temos vivido situações que até então não vivíamos. Temos sido desafiados a algumas situações e algumas ações e algumas reações que são novas para nós. E é no meio desse contexto que eu gostaria de refletir quanto à gratidão. Num outro conceito de gratidão, eu poderia dizer que gratidão é o fruto do reconhecimento sincero de uma graça alcançada. Aquele sentimento que vem quando nós entendemos profundamente que fomos alcançados com uma bênção. Uma bênção talvez não merecida, mas que alguém nos abençoou. E quando identificamos de onde a bênção veio, então a gratidão ela vai focar naquele que nos abençoou. A nossa gratidão pode ser por uma pessoa. A gratidão com certeza pode ser por uma pessoa. Por um amigo, por um irmão, por uma irmã, até por um desconhecido. Mas a gratidão, a perfeita gratidão, aquela que envolve todo o tempo da nossa vida, é a gratidão ao nosso Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre essa gratidão. A gratidão aonde seja a resposta do que nós temos entendido e compreendemos que Deus tem nos abençoado, que Deus tem nos alcançado com sua graça e com seu amor, mas alcançado de forma prática, de forma real, no nosso dia a dia, nos nossos desafios. E para isso eu gostaria de refletir no livro de Daniel, no capítulo 2, do verso 20 ao 23 vai ser o nosso texto áureo. Aqui Daniel, ele vai falar uma palavra, eu gosto de dizer que é o cântico de Daniel, porque aqui eu tenho a impressão que ele diz isto quase que cantando ou cantando, mas o que eu tenho certeza é que ele diz com o coração cheio de emoção, cheio de alegria, num sentimento de vitória, e vitória que ele recebeu da parte do Senhor. Diz assim, nós vamos ler e depois nós vamos refletir o que levou Daniel a se expressar dessa forma. Versículo 20 do capítulo 2 do livro de Daniel. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Essas palavras são lindas. Eu tenho para mim que Daniel diz essas palavras chorando de alegria, cantando de alegria, pulando de alegria. Realmente, Daniel expressa aqui palavras profundas, palavras de profunda gratidão. E eu penso que é essa gratidão que agrada a Deus. Quando todo o nosso ser se move em gratidão para dizer: louvado seja o nome do Senhor. Quando todo o nosso ser se move dentro de nós, quando todas as nossas emoções, todo o que temos e o que somos, se expressa dizendo: o Senhor teve misericórdia de mim. Daniel tinha chegado à Babilônia bem jovem. Aqui ele ainda é um jovem, mas ele vai viver toda a sua vida na Babilônia. E Deus vai fazer coisas tremendas na vida dele e através da vida dele. Mais adiante, ele vai se encontrar na cova dos leões. E Deus vai livrá-lo da cova dos leões. E muitas outras coisas acontecerão. Mas esta em especial me chama a atenção da forma que ele diz estas palavras, na expressão dele de gratidão ao que Deus tinha feito em favor dele. Chegando na Babilônia, ele foi separado junto com mais alguns amigos dele e eles foram, vamos dizer, trabalhados para que eles fossem adaptados à cultura da Babilônia. Inclusive, o nome deles foi trocado. O de Daniel, ele foi dado a ele o nome de Beltesazar. O nome Daniel, no hebraico, tem o significado Deus é o meu juiz. E esse Beltesazar que foi dado a ele tem o significado na Babilônia que o Deus de Baal proteja o rei. Ele nunca aceitou isso. Uma das primeiras atitudes dele na Babilônia foi querer não se contaminar naquela terra. Ele não queria se contaminar com aquilo que a terra podia oferecer de melhor para ele. O desejo de Daniel, ainda jovem, diz que ele tomou uma decisão, está lá no capítulo 1, verso 8, diz que ele tomou uma decisão de não se contaminar ali. Mas ele queria se guardar ao seu Deus. Eu penso que esse é o primeiro ponto que eu posso trazer para a nossa reflexão de um jovem que tem uma expressão tão profunda de gratidão no capítulo 2, do verso 20 ao 23. É que era um jovem que estava separado para o Senhor. Era um jovem que tinha o ser dele não se misturando com as coisas da Babilônia, mas se guardando para aquilo que era do Senhor, para andar com o Senhor, para viver com o Senhor, para servir ao Senhor, para amar ao Senhor e para desfrutar do amor do Senhor. Primeiro ponto é esse. Segundo foi que ele e os seus amigos faziam parte, e mais adiante, aqui no capítulo 2, dos sábios da Babilônia, porque eles estavam sendo instruídos para isso. E o rei teve um sonho, só que o rei chama os sábios e diz para os sábios que eles devem interpretar o seu sonho, mas ele não fala o sonho. Olha que interessante, ele não fala o sonho, ele só quer a interpretação do sonho. E nenhum sábio consegue fazer isso porque não sabia qual era o sonho. E dizem ao rei que isso é impossível alguém conseguir interpretar um sonho que não lhe é contado. Alguns estudiosos dizem que o rei sabia o sonho, mas não queria falar
para ter certeza que a interpretação era correta. Outros dizem que não, talvez o rei tivesse acordado pela manhã, acordado do seu sono e não lembrasse do sonho, mas tivesse convicção que tinha sonhado e não conseguia ter clareza. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que Daniel vai e pede um tempo para interpretar o sonho do rei. E é dado esse tempo a ele. Certamente um tempo curto. E ele vai para casa, diz que ele vai para casa, no capítulo 2, verso 17, diz que ele vai para casa e compartilha com seus amigos esse grande desafio de interpretar o sonho do rei. Aqui está o segundo ponto. Daniel, naquela terra, mesmo no meio de tantas adversidades, longe de Jerusalém, longe da sua família, longe das suas origens, longe da sua casa, numa terra estranha, no cativeiro, e ele tinha consciência do que era o cativeiro, longe do templo de Jerusalém, porque mais na frente, lá no capítulo 6, ele vai falar com muita paixão, já lá, anos depois, ele vai falar com muita paixão do templo de Jerusalém. Ele tinha saudade do templo. Mas é ali naquela terra ele mantém a comunhão, a intimidade, a unidade com seus amigos da sua terra. Ele vai para casa e compartilha com eles. E além de compartilhar, ele faz um desafio a eles. Ele os convida dizendo assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e pediu, e falou-lhes que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério. Ele vai e desafia os seus amigos a, junto com ele, clamarem ao Deus do céu por misericórdia, pedindo a Deus sabedoria. O que acontece? No versículo 19 diz que então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. O Senhor, o Deus dos céus, vai e ouve a oração de Daniel, ouve a oração dos seus amigos e revela a Daniel o segredo do sonho do rei, a interpretação. Mas é interessante também notar que estas palavras que ele fala do versículo 20 ao 23, ele vai expressar essa gratidão antes de ir ao rei. Ele tem a revelação e ele está tão convencido que aquela revelação veio do Senhor, que aquela revelação é real e vai satisfazer o rei, e que o rei vai se convencer que a revelação é real e verdadeira, que ele louva a Deus antes de levar o rei. Depois dessas palavras que ele leva o rei, e realmente o rei é convencido, e o rei se alegra e reconhece que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, o Deus que revela o segredo dos sonhos. Olha que coisa linda. Foi nesse contexto, na terra da escravidão, cheio de desafios, sem saber o amanhã, sem saber se voltaria para sua casa, se voltaria a ver o templo de Jerusalém. Foi ali ameaçado de morte na interpretação de algo que parecia impossível. Que ele, um moço que tinha tomado a decisão de se separar ao Senhor, de se consagrar ao Senhor, um moço que mantinha comunhão e unidade com os seus irmãos da sua terra. Um moço que vai e os convida para invocarem e buscarem o Senhor, para que o Senhor dê a resposta, para que o Senhor atue em favor deles. Ele clama por misericórdia. E quando lhe é revelado, ele não duvida. Ele canta de alegria, dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele continua cantando, diz:
É Ele quem muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, e é Ele quem revela o profundo e o escondido. E Ele conhece aquele que está em trevas, e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. É esse Deus que conhece o coração, esse Deus que conhece a intimidade, esse Deus que responde orações, o Deus que servimos em Cristo Jesus. Que tenhamos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos sensíveis para ouvir e o nosso coração pronto para cantar de alegria, com gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito a nosso favor. Que Deus abençoe vocês. Que o coração de vocês seja grato e cheio da presença do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.